Essa frase é muito usada em algumas empresas. Eu tive por uma empresa que eu escutava isso muito do meu chefe. Chefe mesmo, não era líder na época. Então, essa pessoa talvez melhorou, mas na época em que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, era chefe. E ela dizia que eu não era ONG, que não fazia favores, que era uma empresa, vivia de números e resultado. Ele dizia: empresa não tem cofre, Wanda. Empresa vive de números e resultados. Bem, concordo com ele. E concordo com essa frase em partes. Empresa não tem coração. Ela vive de números e resultados. Ela tem cofre. Porém, ela precisa ser humana. Eu gosto de seguir um princípio bíblico que diz assim. Eu não lembro qual a parte, estou difícil de decorar as partes, mas diz que não será destruída a terra, segundo essas palavras que estão escritas lá, né? Não nessas palavras que eu estou dizendo, mas que não vai destruir a humanidade, não vai fazer o apocalipse, etc., sem que toda nação conheça a palavra de Deus, a palavra do Senhor, está escrito, né? Bem, na empresa é a mesma coisa. Trazer para isso na empresa, eu penso o seguinte: a empresa não tem coração, tem número e resultado, porém ela precisa ser humana. O que é ser humana? Trazer o conhecimento, a disponibilidade, a oportunidade de ter acesso à informação, às regras. É para isso que as empresas criam manual de normas e condutas. É para isso que a empresa cria cultura, cria valores. É por isso que a empresa cria algumas atividades para que essas pessoas possam ter conhecimento ao que pode, ao que não pode, dentro da empresa. A empresa ser humana, ela dá feedback constante. Vou dar um exemplo que é a humanidade. Eu não posso, por exemplo, exigir que o meu profissional de vendas vá para o setor de depósito na empresa que eu trabalho, que é o Amigão Casa e Construção, onde eu sou diretor comercial hoje do grupo, e ele, de uma hora para outra, vai andar de empilhadeira. Se eu obrigar ele a falar, não, fulano sabe, você também pode saber. Já ouvi muito isso também. Eu vou acabar provocando um acidente. Opa, primeiro eu posso treiná-lo, né? Dar a oportunidade de treiná-lo para ele entender como é que funciona, criar um processo de aprendizado para que ele se estruture e saiba como manusear aquilo. Beleza, treinei ele como dirigir. Lá um belo dia, o filtro de ar dessa máquina sujou a tal ponto que estragou a máquina. Ou ele deixou de trocar um óleo e a máquina fundiu. Um chefe diria: você não sabe que tem que trocar o óleo? Você não sabe que tem que trocar o filtro? Bom, ele pode dizer: não, eu não sei. Eu não tive acesso a essa informação. Você me ensinou a dirigir, a empilhar e desempilhar, a manusear essas ferramentas para frente e para trás, mas nunca me ensinou sobre a mecânica básica desse produto. Então, se eu penalizar essa pessoa, dar advertência ou mandar embora, despedir, porque ela não sabe o que eu achei que ela deveria saber, deixo de ser uma empresa humanizada. Muita empresa faz isso. Opa, então eu não posso te dar uma advertência verbal, te dar uma advertência por escrito, ou qualquer outro tipo de penalidade, dizer, opa, então eu falhei. Vou te mostrar. A cada X tempo tem esse processo e esse processo. Isso é ser humanizado. A empresa que não é humanizada, ela tem muito daquela conversa, o dono da empresa diz assim: mas ele ou ela tinha que saber. Aonde está escrito que ele ou ela tinha que saber? Que dia que teve esse treinamento que tinha que saber isso? Cadê o manual de normas e condutas? Bem, não tem. Então, se não tem, eu não posso penalizar. Faz sentido para você o que eu acabei de falar? O que você acha disso? A empresa não tem coração, ela tem número de resultado, porém ela tem que ser humana. Por outro lado, a empresa vive de resultados. Outra situação, tem um processo de erros. Eu acredito em 4 etapas de erro. Se o meu colaborador fez o primeiro erro, eu preciso fazer o quê? Ir lá e descobrir por que ele errou. Se é por falta de conhecimento, se é por negligência. Se é por negligência, eu vou reciclar ele. Se é por falta de conhecimento, eu vou treiná-lo. Então, nessa fase 1, suponhamos que ele não tenha conhecimento, eu vou treiná-lo ou treiná-la. Vou ajudar essa pessoa a ter esse conhecimento. Depois que ela adquiriu o conhecimento, eu vou dar um prazo curto, de 2, 3 dias ou 4, dependendo da tarefa, uma semana, para que essa pessoa possa fazer a atividade sozinha. Para que ela vá lá
e faça a sua atividade sozinha, só ela mesma, para ver até que ponto ela pode ir. Eu não vou passar uma tarefa de grande responsabilidade, ou que se talvez aconteça um erro, vai me causar um grande prejuízo ou prejudicar outras pessoas. Ter tato para isso. Para mensurar o quanto daquela pessoa tem de proatividade, o quanto aquela pessoa, de repente, é autodidata, para que ela sozinha aprenda com os erros e conserte. Errou, primeiro erro, aprendizado. Então eu vou lá, ela errou, eu treinei. Se ela errou de novo, eu vou reciclar. Eu vou descobrir o porquê que ela errou. Mais uma vez, foi negligência ou falta de conhecimento? De repente a tarefa foi para um nível mais difícil, por algum surgimento de alguma coisa, né, fora do nosso controle, ou de repente realmente essa pessoa acabou mesmo esquecendo,